Fala, meus amores, boa noite, boa noite. Estamos aqui ao vivo, direto de um dos estúdios do Exatas para gabaritar, aqui, ó, em plena quinta-feira. Manda logo aí um abraço aí para todo mundo, porque a gente vai se concentrar aqui nas questões. Galera, tá aí as questões mais difíceis, tá? Questões de raciocínio lógico. E galera, são questões super interessantes. Mas fiquem até o final da aula, que eu vou mostrar aqui, mesmo sendo questões difíceis, se você pratica, se você faz lá um curso de raciocínio lógico do zero, como que eu vou lançar, você gabarita qualquer questão, do nível básico ao nível avançado. Por isso que eu disse, não compre nenhum curso. Não compre. Eu vou mostrar o que de fato é um curso para você se preparar para qualquer prova. E aí depois que eu resolver essas questões, você vai olhar aí como é que a galera resolve e vai dizer, professor, método Sormani, ele é único. Então, baixa o material aí que está na descrição do vídeo, dá o like, gente, curte e compartilha e vem comigo. Vamos lá. Gente, uma questãozinha, ó, do Instituto Consuplan, que elabora questões super interessantes. E aqui ele quer saber, de fato, se os alunos conhecem as camuflagens dos conectivos. Você que não assistiu ainda, tem aqui 4 aulas de raciocínio lógico do zero, que eu coloquei aqui para vocês, um aperitivo, ó, de graça. Você vai ver essas aulas, imagina o curso completo. Assista essas aulas e você vai ver se a gente não pegaria essa questão e mataria aí ela tranquilinho. Vamos lá. Em muitas músicas e declarações de amor, é comum ouvirmos frases como: quem ama não trai. Essa frase é usada para afirmar que o verdadeiro amor implica fidelidade. Qual é a negação lógica dessa frase? Vamos lá. Primeira coisa que você tem que olhar é o que esse quem significa. Quando nessa aula que a gente teve aqui de raciocínio lógico do zero, nós explicamos o conectivo se então, eu disse, galera, o quem é um sinônimo do se. Ó, vamos lá. Quem não chora não mama é uma condição. Se não chora, então não mama. Quem ama não trai seria se ama, então não trai. Se ama, então não trai. Esse quem, ele dá a ideia do se. E eu quero a negação do se então. Ó, como é que eu nego o se então? Não é o marido safado. O marido safado, ele mantém a primeira e nega a segunda. Professor, como assim? Vamos lá. A primeira parte é sempre quem está entre o se e o então. Então, você mantém, ó. Eu vou manter, ama. Mantive, copiei, colei, repeti. Só que você troca o se então pelo conectivo e. Toda vez que você for negar o se então é trocado por e. Só que você nega a segunda. Professor, o que é a segunda parte? É quem está depois do então. E a primeira parte é quem está entre o se e o então. Então, ó, mantive a primeira, ama. Troquei o se então por e. E vou negar a segunda. Galera,
Quem é a negação de não trai? Quando eu vou negar uma frase que já tem um não, é só retirar. A negação de não trai é trai. A resposta tem que ser o quê? Ama e trai. Careca, professor. Não é isso. Aqui é ama e não trai. O certo é ama e trai. Não é ama ou trai, é ama e trai. Não é não ama e trai, é ama e trai. Careca, professor, e a letra E? Trai, no entanto, ama. Galera, quem assistiu às aulas das camuflagens da conjunção tinha que lembrar primeiro o seguinte, ó. Quando eu tenho o conectivo E, se eu trocar os dois de posição, não muda nada. Falar assim, ó, vou à praia e vou ao bar. É a mesma coisa de dizer o quê? Vou ao bar e vou à praia. Te amo e te quero. É a mesma coisa de dizer o quê? Te quero e te amo. Então, falar aqui, galera, ama e trai é a mesma coisa de dizer trai e ama. Quando você tem o E, se você trocar as frases de posição, não muda em nada, ó. Então, ó, trai e ama. Ah, professor, ele botou aqui, trai, no entanto, ama. Assim, trai, porém ama. Trai, mas ama. Ó, mas, contudo, todavia, entretanto, porém, embora, tudo isso faz o papel do E, da conjunção. Então, gente, veja a questão. Você tinha que lembrar que o quem dá a ideia de uma condição. Tinha que lembrar da negação do sim, então. Tinha que lembrar que quando eu tenho o conectivo E, se você trocar de posição, não muda em nada. E tinha que lembrar que o E pode ser substituído por quem? No entanto, mais, contudo, todavia, porém, embora. Tá aí a primeira questão, passamos por ela. Ufa! Questão 2. Ó, considerando a proposição P, não prometo que você voltará, e se voltar, não será o mesmo. Julgue o item seguinte em relação aos aspectos da lógica dessa proposição. Então vamos lá. Se os valores lógicos das proposições você voltará e você será o mesmo forem verdade, então, nesse caso, a proposição P, que é isso tudo, ó, a proposição P, ela será falsa, independentemente do valor de qualquer outra proposição simples constituinte de P. Gente, ele deu essa frase aí e ele está perguntando se essa garotinha e essa garotinha elas forem verdade. Pergunta se a proposição P ela é falsa, independentemente do valor qualquer de outra proposição. Vamos lá. Ó, já deixei aqui na tela. Vamos lá. O que é que eu tenho aqui, ó? Isso aqui que ele deu é a proposição P, tá vendo, ó? Não prometo que você voltará e se voltar, não será o mesmo. Vamos lá pra gente entender isso aqui. Galera, eu tenho aqui, ó, vamos lá. Eu tenho aqui uma proposição. Aí aqui eu tenho o conectivo E. E aqui eu tenho outra proposição, que é um se então. Então, na verdade, o que é que você está enxergando aí? Uma conjunção, um E, ligando duas proposições, né? Ligando duas proposições. Ligando um
uma proposição simples, que é não prometo que você voltará, e uma proposição composta, que é se voltar, então não será o mesmo. Vamos lá. Ó, ele diz o seguinte aqui, ó, você será o mesmo, é verdade. Ó, se você será o mesmo, ó, se você será o mesmo, é verdade, então aqui, ó, não será o mesmo, isso aqui vai ser o quê? Falso. Falso. Olha que beleza. Se você será o mesmo, é verdade, não será o mesmo, vai ser falso, porque uma frase é a negação, tem valores opostos. Se você será o mesmo é verdade, não será o mesmo é falso. Porque afirmando ela não é verdade, você será, então não será é falso. E aí, galera, aqui, ó, ele diz que você voltará, é verdade. Então aqui, voltar, voltará, ó, isso aqui é o quê? Verdade. E aí, galera, olha que beleza, ó. Isso aqui, se você olhar, não é um sim, então. Não é a Vera Fischer. A Vera Fischer, ela é o que, gente? Falso. Então, ó, Vera Fischer, isso aqui é falso. Ou seja, galera, o que é que acontece aqui, ó? O que é que você tá tendo aqui? O que é que você tá tendo aqui? Essa frase aqui, que eu não sei o valor lógico, tá? Eu não sei o valor lógico. Aí tem a ver com prometer, né? Não prometer que você voltará. A questão não deixou nada em relação a isso. Só que você voltará é verdade. Então, voltar é verdade. Você será o mesmo é verdade. Então, não será o mesmo é falso. Como aqui é um sim, então, Vera Fischer é falso. E aí, galera, eu não sei o valor dessa garotinha. O que é que você está enxergando aí? Você tem essa frase aqui ligado com o falso pelo conectivo e. Gente, qual é a regra do e? Não é a regra da mulher exigente? Assiste as 3 aulas que a gente colocou. No e, só é verdade quando tudo for verdade. Então, gente, se você tem aí um e, ó, se você tem aí um e uma parte já é falso, ó, a frase ela já é falsa, por exemplo, independentemente desse valor. Ou seja, ela é falsa independentemente do valor de qualquer outra proposição. Então, ó, independentemente do resultado de não prometo que você voltará, essa frase já é falsa, porque quando eu tenho um e, se uma parte dá falso, a frase é falsa, por isso o item é correto. Gente, veja que 2 questões legais, mas quem assistiu as aulas lá, as 3, mata isso aqui de boa. Vamos para a próxima. Gente, questão 3. Considere as seguintes premissas. Se você me enviar um e-mail, botar assim, ó. Se você enviar um e-mail, então eu o quê? Terminarei. Botar assim só para simplificar. Se eu enviar o quê? Um e-mail, então eu terminarei o quê? Um trabalho. Depois, se você o quê? Não enviar, então eu irei o quê? Dormir o quê? Gente, cedo. Então eu irei dormir cedo. Então, veja, gente, ó. Se eu enviar um e-mail, então terminarei o trabalho.
Se você, o quê? Não me enviar um e-mail, então eu irei dormir cedo. E tem outra frase, ó. Se eu dormir cedo, se eu dormir cedo, então o quê? Acordarei disposto. Essas premissas levam à conclusão. Gente, quem assiste às minhas aulas já ouviu falar na regra do facão. Ó, quando você tem um conjunto de si, então, por exemplo, ó, A vira B, B vira E. O que é que eu concluo? Sempre quando eu tenho, gente, um conjunto de si, então, veja se você tem coisas iguais em lados opostos, ó. B é igual ao B. Você pode cortar e aplicar, ó, o facão. E aí o que sobra é a conclusão, ó. A virando E. Se você tivesse isso, B virando C, C virando A virando F. O que é que eu concluo? Quando eu tenho coisas iguais em lados opostos. Esse cara vai embora com esse vai com esse. O que é que sobra na ordem? B, então F. B, então F. Tá aí, ó. Coloquei aí, ó, para você enxergar. Galera, se você olhar, vamos lá. Ó, eu tenho aqui dormir e dormir. Eu posso cortar os dois. Beleza? E aí vai ficar assim. Vamos lá. Vou repetir a de cima. Se enviar, então terminarei. E aqui, ó, vapo, vapo. Vai sobrar isso aqui, ó. Se o que? Não enviar, acordarei disposto. Pergunta que não quer calar. Tem coisas iguais aí em lados opostos? Gente, não tem. E aí, galera, quem já vem estudando, existe algo chamado de equivalência. Quando eu tenho um sim então, se eu negar as duas partes e trocar de posição, a frase não muda. Quando você tem um sim, então, se você negar a primeira parte, negar a segunda e trocar, não muda em nada. Então, por exemplo, gente, ó, essas duas aí, ó, como é que eu faço, por exemplo, para que eu tenha coisas iguais em lados opostos? Ó, eu vou negar isso aqui e trocar de posição. Vai ficar assim, ó. Se eu não terminarei, ou se eu não terminei, então não enviei. E isso eu vou repetir, ó. Não enviar. E o que? Acordarei disposto. Galera, eu só fiz o que aqui, ó? Neguei e inverti. E agora, ficou coisas iguais em lados opostos? Ficou, ó. Posso cortar esses dois. O que sobrar é a conclusão, ó. O que é que sobrou aqui? Se eu não terminar, então acordarei disposto. Se eu não terminar, ó, então acordarei disposto. Letra C de quê? De chupa ímpar. Gente, toda vez que eu tenho um sim, então,
Se eu negar as duas partes e trocar de posição, isso é uma equivalência. Então, na hora da prova, se não tiver como cortar coisas iguais em lados opostos, aí o que é que você faz? Pega um deles, negue as duas e inverta. Quando eu fiz isso, ó, matamos bonitinho para a próxima. Questão 4. Qual o próximo termo da sequência? Ó, gente, muita gente perde essas questões. Professor, e agora? Pelo amor de Jesus Cristo. Gente, quando você tem sequências de números, você pensa nas 4 operações. Eita, deixa eu olhar quanto é que está aumentando de um para o outro. Eita, daqui para aqui somou 5. Daqui para aqui somou 16. Daqui para aqui somou 24. Gente, não tem aí, ó, uma ordem, né? Não tem aí uma ordem. Beleza? Só alegria. Show. Pronto. E aí, galera, o que é que você tem que se ligar, ó? Você tem que pensar em números primos. Você tem que pensar em números quadrados perfeitos. Se não der certo variando de um para o outro, eita, tá somando quanto? Tá multiplicando quanto? Pense aqui nos números primos, ó. Quem são os números primos, ó? 2, 3, 5, 7, depois do 7, 11, depois 13. Gente, ele pegou aqui, veja o que ele fez, ó. Aqui deu 9, ó. Gente, ele fez o seguinte, ó. Elevou o primo ao quadrado e somou 5. Por quê, ó? Quem é 2 ao quadrado? 2 vezes 2, 4. 4 mais 5, 9. O próximo primo não é 3. Eleve ao quadrado e some mais 5. 3 ao quadrado. 3 vezes 3, 9. Mais 5, 14. O próximo. Eleve ao quadrado e some mais 5. Quanto é 5 ao quadrado? 5 vezes 5. 25. Mais 5. 30. O próximo. Eleve ao quadrado e soma mais 5. Ó. 7 ao quadrado. 7 vezes 7. 49. Ó. Mais 5. 54. Gente, veja que maconha, braba. Só que isso aqui a gente vê dentro do curso. A gente treina. Ele pensou nos primos, elevou ao quadrado, somou mais 5. Então, o próximo primo aí, depois de 7, é o 11. Eleva ao quadrado, ó. 11 vezes 11 dá quanto? 121 e soma 5. Quanto é 121 mais 5? 126, letra E de eu vou ser aprovado. Tá aí. Tá vendo? Pensou nos primos, elevou ao quadrado, somou mais 5. Gente, amanhã a gente tem nossa primeira aula de matemática do zero aqui no canal. Não percam, tá? Às 8 e pouquinho aqui no canal. E galera, questão 5. Julgue o item a seguir relacionando a lógica proposicional, considerando os símbolos lógicos comuns e as letras maiúsculas como representativas de proposições simples. A proposição lógica a seguir é uma tautologia, ó. Gente, o que é uma tautologia? É uma proposição composta que ela é sempre verdadeira. Ó, sempre eu digo aos meus alunos que quando ele perguntar se é uma tautologia, olhe o conectivo principal, o que está ligando os caras, ó. É o se e somente se. E aí, gente, ó, quando você tem o se e somente se,
Veja, o que é que acontece, ó. Quando você tem o si somente si, se você tiver valores iguais nos dois membros, ó, se você tiver aqui, vou colocar aqui de novo aqui que eu apertei, ó, se você tiver valores iguais nos dois membros, o que é que acontece? Qual é a regra do si somente si? Só é verdadeiro se os valores são o quê? Iguais. Então, falso com falso no si e somente si, verdade. Verdade com verdade no si e somente si, verdade. Gente, resumindo, ó, quando você tem o si somente si, se o que tiver de um lado e o que tiver do outro forem iguais, eu tenho uma tautologia. Sempre quando você tem o si somente si e ele pergunta se é uma tautologia, veja se o que está antes da dupla seta e o que está depois são iguais. Então vamos lá. Ó, eu vou pegar aqui e desenvolver esse lado aqui, ó. Vamos lá. O que é que você está vendo aqui? Uma negação de uma frase que tem um E. Como é que eu nego uma frase que tem o E? Nego tudo e troco o E por OU. Então vamos lá. Quando eu negar esse E, vai ficar OU. OU. E aí, ó, como é que eu nego o E? Eu nego a primeira parte, ó, isso aqui é a primeira parte. Eu nego a segunda parte e troco o E por OU, ó. Já troquei o E por OU. Só que eu vou negar isso aqui que tá aqui dentro, ó. Não é pra negar o E. Como é que eu nego o E? Eu nego tudo e troco o E por OU. Gente, quando eu negar aí, ó, o B, vai ficar o quê? Não B. Quando eu negar o E, vai ficar o quê? OU. Quando eu negar o C, vai ficar quem? Não C. E aí, ó, vou negar isso aqui, o sim então. Vai ficar assim, ó. Galera, eu só fiz negar. Porque aqui não tem a negação, ó. Isso aqui é a negação, né? Ó, isso aqui é a negação. Tá negando uma frase com o E. Neguei a primeira parte. Como é que eu nego uma frase que tem o E? Nego tudo e troco o E por OU. Troquei aqui o E por OU e neguei aqui o sim então. Gente, compare agora. Compare o que você tem de um lado e tem do outro, ó. Isso aqui é isso aqui. Isso aqui é isso aqui. Isso aqui, ó, isso aqui é isso aqui. Ah, professor, mas tá invertido, ele trocou esses dois de posição. É a mesma coisa, quando você tem o conectivo OU, se você trocar de posição não muda em nada. Falar canto ou grito é a mesma coisa que falar grito ou canto. Ou seja, o que tá de um lado tá do outro. E se eu tenho coisas iguais ligados pelo si e somente si, isso sempre vai ser uma verdade. Então é uma tautologia. Item correto. Gente, isso aqui depois que você treina. Eu tive um aluno que gabaritou essa prova. Depois que você treina já era. Agora é aquela coisa, né? Às vezes você chegou aqui, não treinou ainda. Pessoal, eu entendi muita coisa, mas eu não treinei ainda. Eu não vi as regras. Por isso que é necessário o curso básico. E esse mês a gente vai lançar o curso básico de matemática e o de raciocínio lógico. Meus amores, quem não está inscrito, se inscreva. Segue lá o nosso Instagram, entra pro nosso grupo do Telegram. Olhe, amanhã à noite aqui no canal Matemática do Zero.
vai ser muito show. E, gente, comenta aqui, diz o que achou. Gente, muito obrigado, Deus abençoe. Fui!